Oi, como estão? Espero que estejam muito bem. As nossas aulas nesses próximos dias serão assim, de uma forma mais remota. Através desse vídeo nós vamos estar passando aí um pouco do nosso conteúdo. Infelizmente nós ainda não podemos estar próximos, mas eu tenho certeza que em breve nós estaremos. Se cuidem. Bem, hoje a nossa aula é sobre senso comum. Aos nossos alunos de primeiro ano, nesse primeiro início de ano, é referente lá no PET, lá naquela apostila, as aulas da primeira semana. Tá? Fiquem atentos aí, essa semana. Após assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai estar apto a fazer essas atividades. Então, vamos lá? Bem, a nossa aula dessa semana é sobre senso comum. O senso comum, ele na verdade é este pensamento de uma forma generalizada. É algo que, por exemplo, nós não temos uma comprovação, mas todo mundo acha que é. E aí se torna uma verdade mesmo que não tem uma consistência. Alguns exemplos bem simples, né? Quando sua avó falava lá que chupar manga e beber leite faz mal, quando na verdade não necessariamente isso vai acontecer. Então essa é uma verdade do senso comum. Qual é o problema disso? É que o senso comum, nesse sentido, ele é completamente oposto ao que a sociologia ensina. Ela vem ensinar através de fatos e da realidade. Eu tento se aproximar mais do que é real ser feito. Bem, a sociologia surgiu há alguns anos atrás e a gente tem, a partir esse pensamento do século XIX, do século XX, esse pensamento mais real. Augusto Comte é o nosso fundador do nome. Ele chamou a física social de sociologia, que é esse pensamento positivo, contrário ao que acontecia no século XVII, com o iluminismo, que era um pensamento um pouco mais negativo. A partir daí, as cidades vão crescendo, a gente vai tendo muita movimentação, muita mudança social, e a forma de se estudar essas mudanças, elas também precisam ser de uma forma específica. O cara chamado Charles Mill, também sociólogo, ele inventou a imaginação sociológica. É quando nós vamos estudar algo, não aprisionado simplesmente a teorias, mas de uma forma mais criativa, para que a gente entenda até mesmo os pormenores das cidades e do movimento social. Bem, essas cidades vão crescendo, a gente tem problemas como o urbanismo, como o êxodo rural, como imigrações, entre tantas outras coisas. E aí a Faculdade de Chicago, ela começa então a olhar ou criar, alguns chamam até ou chegou a chamar de ecologia humana, que é esse estudo dessas relações sociais na cidade. Né? E a gente tem tantas e tantas nuances nesse sentido. Bem, a gente vai perceber que, além de Augusto Comte, Charles Mill, a gente tem outros nomes, pelo menos 3 hoje nesse primeiro início de aula, que é Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Karl Marx é o cara que acreditava que uma revolução do patriarcado iria acontecer. Para ele, a desigualdade social seria algo passageiro, estava extremamente enganado. Né? A gente percebe nos dias de hoje que a cada dia a desigualdade social ela só vai aumentando essa diferença. Mas Karl Marx é um cara extremamente importante no estudo das relações trabalhistas. O segundo nome importante você perceber é o nome de Emile Durkheim. Emile Durkheim é considerado um dos pais da sociologia e ele fala que um dos grandes problemas da sociedade é a fragilidade social. Bem, a questão do fato social, do moralismo, problema de caráter social, o homem como um ser social. E por último, Max Weber, nessa nossa aula, ele queria transformar a sociologia em uma ciência independente. Né? Ele acredita nessa questão da ação social, né? Qual é a nossa atitude. E a gente vai perceber que essa atitude ela tem algumas influências bem específicas, como por exemplo, as leis que estão ao nosso redor, elas fazem com que eu seja alguém diferente.
Eu não posso andar, por exemplo, de moto sem capacete porque existe uma lei para me punir. Eu não posso entrar no banco e pegar o dinheiro que não é meu porque existe uma lei que vai me punir. Eu não posso andar de carro sem ter carteira porque existe uma lei que vai me punir. Então é a exterioridade, é algo que está fora de nós. Também tem a questão da coerência moral, da coercitividade, que é quando eu aprendi algo e desde pequeno e isso faz parte do meu interior. Como assim? Bem, eu aprendo, por exemplo, desde pequeno, que mentir é errado, que roubar é errado, que desrespeitar os avós é errado, não é? Que existe algumas coisas que eu posso fazer, outras que eu não posso fazer, e essas coisas vão me acompanhar ao longo da minha vida. Isso significa que eu tenho uma coerência moral em mim, que eu posso ter quantos anos eu vier a ter, e eu ainda assim vou caminhar nessa direção. Também tem a questão da generalidade, que é aquilo que não só eu faço, mas como todos fazem. Um exemplo simples é a questão do casamento, relacionamento. Em todas as sociedades, em todas as épocas, nós temos um padrão onde todas as pessoas, mesmo que não se casaram, que vão estar pensando em casamento, ou pelo menos alguma vez pensou em alguém para ter esse relacionamento. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas eu acredito que esta aula já pode te ajudar a fazer as atividades da primeira semana. Copia lá no seu caderno, não precisa copiar a pergunta, copia só as respostas e bate uma fotinha e envia para nós. Nós estamos aqui aguardando vocês. Um abraço, até a próxima aula.